Mulher Entrevista. Estamos no mês de maio e a gente está aqui sempre falando sobre mãe, mulheres, sobre como é possível nós sermos ainda mais potencializadas, abençoadas, mais férteis, mais frutíferas, enfim. Mãe é uma bênção e nós mulheres temos esse dom, esta missão, tarefa que Deus nos deu e só pertence a nós. E a gente continua durante todo o mês de maio falando de mulheres, sobre mulheres e com mulheres. E hoje aqui nosso estúdio está lindo, florido, com 3 coleguinhas, 3 psicólogas para falar sobre o quê? Saúde da mulher de um modo geral. Não somente saúde emocional, mental, psicológica, mas saúde geral. E para falar sobre esse tema, está aqui as 3 psicólogas. Vamos começar, elas mesmas vão se apresentar. Eliene Chaves, é isso? Eliene, todo mundo já conhece. Quando eu viajo, ela comanda aqui com brilhantismo os momentos de bate-papo, né, Eliene? Obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Rose. Bom dia, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Esse espaço mulher já é seu, você sabe disso. Oh, meu Deus. Que responsabilidade, viu, meninas? Logo, logo vou viajar, viu? Se prepare. Sim, senhora. Eliene Chaves, como psicólogo, você atua mais como? Com famílias, com mulheres? Ou famílias, todos, de um jovens, geral? Adultos, idosos, famílias, casal. E a gente está aqui para servir. Com muito prazer. Amém. Viu? Fátima, outra psi linda. Fala aí, Fátima. Psicóloga Fátima Romão. Rose, muito obrigada, viu, por essa porta aberta. Eu sempre faço questão de falar isso aqui, porque a Melodia, ela é sucesso. Ela é uma rádio que proporciona, né, todo mundo chegar aqui, falar do seu conhecimento e dividir todos os saberes com os nossos ouvintes, que são maravilhosos, né, que interagem aí também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então, assim, eu louvo a Deus por esse Espaço Mulher, né, aniversariando ainda, né, porque 28 maio... anos do Espaço Mulher, a gente fala do aniversário o mês todo, né? Porque maio é um mês festivo, um mês de comemoração. Muitas. E um mês para a gente falar sobre a saúde mental materna. Né? A gente precisa falar desse cuidado de alguém que cuida. Porque se a gente cuidar de quem cuida, nós vamos ter crianças, adolescentes e adultos saudáveis, né? Saúde mental é responsabilidade de todos. Sim. Então, vamos falar, né, com essas maravilhosas aqui hoje. E hoje temos uma maravilhosa também aqui, que vai se apresentar. Estreando, né? Logo já faz parte da família Melodia, né? Vai entrando aqui e já faz. Sim. E nós estamos na semana ainda, já passou a semana, mas ainda continua falando da saúde mental materna. Mental materna. Exatamente. Keila, que prazer, minha linda, ter você aqui hoje no Espaço Mulher. A gente foi marcando, agendando, até você encontrou um espaçozinho na agenda. Até deu certo. Bom dia, Rose, é um prazer para mim estar aqui, né, com você, com as meninas, Eliene, Fátima, que é referência aí na área. Eu falo que hoje eu vim para aprender também com essas mulheres maravilhosas. Sempre aprendendo, né? A gente tem essa humildade, a gente nunca sabe tudo. Nunca sabe. Antes de entrar para esse mundo da psicologia, você atuava cuidando de pessoas também, como enfermeira, né? Isso durante quanto tempo? 9 anos. 9 anos. Agora eu vou caminhar também de outro jeito, caminhar como cuidadora de emoções. Ali na enfermagem a gente convive com o sofrimento o tempo todo, né? E por muitas vezes eu percebi que o sofrimento emocional, ele excedia o físico, né? Então, muitas vezes que eu atendia pacientes que estavam bem emocionalmente, enfrentavam muito melhor a doença física. Isso começou a me despertar para a psicologia, para o cuidar de emoções, cuidar da mente. E agora eu tô aí nessa transição de carreira. Sim, bem-vinda ao mundo psíquico. Seja muito obrigada. Né? Seja bem-vinda, amiga. Transição de carreira não é fácil, tem coragem, né? Verdade.
Mas logo agora que você entrou também no mundo da maternidade, né? Que idade está seu bebê? 1 ano e 7 meses. Joaquim, ali é a minha vida. Joaquim. É o motivo da agenda cheia, mas é ele, né? Sim. Como que faz as prioridades da maternidade, conciliar profissão, conciliar a nossa vida como mulher, maternidade, não é fácil. Mas a gente vai ajustando, porque sempre o que eu falo, o importante é a gente não abrir mão de si, né? E o atuar, o trabalho, o fazer algo para si é maravilhoso. Então, a gente vai ajustando. Muito bem. Quando você fala dessa forma, a gente já entende que olhar para si, cuidar de si, para cuidar do outro, esse outro, geralmente são os filhos que estão mais próximos. Porque são mais dependentes de nós, né? Marido a gente cuida, mas o marido é adulto. Isso. Mas os filhos dependem muito da gente. Então, a importância da mulher buscar essa saúde mental, esse equilíbrio emocional para si, para que ela possa cuidar do outro, né? Verdade. E Fátima falou algo muito interessante quando ela se apresentou, que quando a gente cuida da mãe, a gente cuida da família, não é? Uma mãe saudável, uma família saudável. E cuidando da gestante, você previne transtornos mentais na criança. Né? Depressão, ansiedade, a diminuição do cortisol na gravidez, que pode prevenir o adoecimento da criança. Então, você cuida da família toda. Como é esse cuidado, Fátima? Como é que vai cuidar dessa mãe de forma prática, para essa mãe não ficar estressada, demasiada? Havia um estressezinho básico que tem que ter, né? Mas não ficar demasiadamente ansiosa. Como é que esse cônjuge, essa família, essa mãe dessa mãe, essas pessoas que estão em volta dessa mãe, vai cuidar dela para que ela não passe para esse bebê que está na barriga, ou até mesmo recém-nascido? Como é que faz isso? Assim, a gente fala sobre o cuidado da saúde mental e a gente traz o quê? O pré-natal psicológico. Pré-natal psicológico. Inevitavelmente, a gente sempre vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar de uma forma mais prática. O pré-natal psicológico, ele atua justamente na prevenção, né? Na prevenção dos transtornos emocionais, nos transtornos mentais. Então, assim, essa mulher, inevitavelmente, na gestação, ela vai ter estresse, ela vai ter ansiedade, né? E ela vai ter essas alterações, né? Do humor, porque o que? Esse corpo, ele tá em transformação. Então, inevitavelmente, ela vai sentir. Mas o que não pode acontecer? É o alto estresse, é a alta ansiedade e esses sintomas, né, de humor deprimido, né, e, consecutivamente, um transtorno de depressão lá no pós-parto. Então, na prática, o que a gente pode fazer com essa mulher? A gente pode criar... Essa mulher, ela tem que criar uma rede de apoio funcional. O que é rede de apoio funcional? É ter pessoas da confiança dela para auxiliar ela nesse processo, nesse gestar. Isso não é da noite pro dia que acontece, tem que ser construído. Tem que ser construído. Essa mulher que tentante, que está tentando engravidar, ela deve ir construindo. Depois a gestante, não é isso? Devagarinho ir construindo essa rede. Exatamente, porque assim... Não é deixar para a última hora, vou parir amanhã, quem vai me ajudar? De jeito nenhum, né, gente? Porque assim, tanto que antes a gente só falava sobre o quê? Sobre o plano de parto. Hoje a gente fala sobre o plano de pós-parto. No pré-natal psicológico, eu ensino a gestante a criar o seu plano de pós-parto. Né? Como que vai ser esse puerpério? Como que vai ser quando esse bebezinho chegar? Essas transformações vão vir tão, assim, avassaladoras. São tantas coisas diferentes. Quantas demandas? Né, muitas demandas. Muitas demandas que essa mulher, como que ela vai comer? Quem vai alimentar ela? Quem vai cuidar do pet? Quem vai cuidar da casa? São tantas coisas. Das né, compras. Keila? Das compras. Do almoço, da roupinha do bebê. Da banho no bebê. Ou, assim, geralmente as mães, mães ou sogra. Sim, certo? que cumpre esse papel, geralmente. Que cumpre esse papel. Mas nem sempre a mãe e a sogra tá ali presente. Mora perto. Então, Eliane, tem que fazer o quê? Tem que fazer uma preparação antes. Criar uma rede de apoio. Não existe só essa rede de apoio familiar. Não. Claro que o que mais se vê, é mais comum, é o que Rose falou. A sogra, a mãe, enfim. Mas a gente precisa entender que não é todo mundo que vai ter. Então, a gente vai buscar o quê? Uma rede de apoio profissional, uma rede de apoio terceirizada, né? Hoje em dia já existe. Terceirizada, gostei. Já existe essa rede de apoio terceirizada, isso, né? justamente. Então, o que eu acontece? não tenho minha sogra perto, não tenho minha mãe, não tenho uma irmã mais velha, não tenho uma tia. E agora eu faço o quê? A gente existe essa vai possibilidade, buscar né? a rede de apoio terceirizada. E também tem a rede de apoio materna. Uma mãe que conhece outra mãe, que ajuda outra mãe, é uma amiga também. Então, a gente tem que ampliar as possibilidades. Porque as necessidades uma mãe que tem um neném cesárea,
faz a cesariana, ela precisa da rede de apoio para dar um banho no neném, Com certeza. trocar uma fralda. Sim. Ainda que o esposo, né, esteja ali naquela rede de apoio presente, mas tem que ser uma mulher, precisa ser As uma tarefas outra têm que mulher. ser distribuídas? Tem Sim. que ser. Deixa eu só fazer um adendo na sua fala, Lê, Sim. que é muito importante, gente. Ela falou assim, o pai, ele mesmo estando na rede de apoio, lembrando, pai não é rede de apoio. Pai, ele precisa exercer as suas funções paternas. Sim. Né? Porque a gente tem que deixar esse pai com essa responsabilidade. De apoio. Da mesma Sim. forma que essa mãe, ela tem que exercer essas funções maternas. Maternas. O pai, ele precisa exercer as suas funções. Como eu sempre digo, Rose, o pai só não pode parir e amamentar nos seios. O resto, ele pode fazer tudo. É rede de apoio e mais, e mais, né? e mais. Então, o pai, no Né, sentido, querido? não entra propriamente Nessa rede de apoio. A rede de ele apoio exerce as seria funções. algo a mais. A mais, a rede O de apoio. pai faz tudo, ele só não pode amamentar nem parir. Justamente, o pai, ele vai entrar exercendo as funções. No pré-natal psicológico, esse pai, ele é convidado para estar lá. E a gente vai falar tudo sobre isso. A mãe também tem medo de trocar esse bebê recém-nascido. A mãe também tem medo de dar banho nesse bebê recém-nascido. É tudo novo. O pai também tem que ir com medo mesmo, gente. É verdade. Ah, Né? com medo ou sem medo, vai. Ele É precisa, assim? ele precisa Ele, ir. quando a gente teve nosso bebê, como é que a gente fez? Com medo ou sem medo? Foi sem medo. Foi. Não pode deixar o bebê lá chorando, você tem que com medo mesmo. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Uma coisa que eu falo, eu não concordo, a gente ouve muito sobre instinto materno. Sim. Que instinto materno? Não tem instinto materno. A gente tem que aprender, a gente tem que conhecer. Quando nosso filho nasce, a gente vai conhecer esse filho, ele vai conhecer essa mãe. Né? Então a E gente. é na prática. É na prática. Eu já ouvi Então, dizer assim, que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, é isso? nasce uma mãe, vamos aprender juntos. Quando e por ela que se esse propõe? pai não pode ser diferente Sim. também, né? Não pode ser igual. E aí, pegando esse gancho, eu falo também aqui para as mães, deixem o pai ser pai. Sim. Porque às Sim. vezes também tem aquela questão da mulher, ela tem tanto medo até dela fazer, e ela tem medo do parceiro, né? verdade. Ah, ele é homem, ele não tem E jeito, não deixa o pai. ele não deixa o pai, ou então às vezes quer que ele faça como ela faz. Eu sempre falo isso para as mulheres que eu atendo. O pai nunca vai fazer igual você. Ele vai fazer da forma dele, mas ele tá cuidando corretamente, então tá Da ótimo. forma dele. Da forma dele. Deixa ele ser pai, dá espaço. Então a gente Porque precisa as mães aprender têm isso essa também. coisa de ser super A super proteção. Mulheres super protetoras. Só eu sei fazer, só eu sei do meu jeito. Você tem o seu jeito, mas o pai tem o jeito O dele. pai tem um jeito dele. Da mesma forma que a gente fala sobre a maternidade singular, que Keila, ela é um tipo de mãe, eu sou um tipo de mãe, cada pai vai ser, né? Um tipo de pai. Sim. Então, a paternidade, ela tá aí para Gostei ser disso aí, exercida. maternidade singular. Isso. serve também para as vovós, as sogras. Uhum. Você foi de um jeito, mas agora a sua filha ou a sua nora não é igual a você. De jeito Não nenhum. tem que ser desse jeito. Não, deixa ela ser uma maternidade singular. Exatamente. E quando você traz essa avó e essa mãe que tenta ir ali orientar essa mulher, essa puérpera, né? Essa mãezinha aí que chegou Sim. nesse pós-parto imediato, essa avó, essa sogra, ela precisa dar um apoio funcional, um apoio que funcione, não um apoio que vai trazer um adoecimento psíquico para essa mãe. Um apoio funcional, né? Aquele apoio De julgamento, você não sabe. de imposição. De imposição, Porque no meu justamente. tempo. No meu tempo funcionava assim, funcionava, né? Diferente. Sem imposição, essa é boa. Então, essa é boa. justamente. Pra nós mães. Né? Logo, eu, por exemplo, os meus netos vão chegar. Você já tem netos? 6 netinhos. Meu Deus. Coisa linda. É difícil a gente ter esse equilíbrio. Aham. Porque a gente tende a querer que as mulheres mais novas Sim. tenham um comportamento semelhante aos que nós tivemos. Essa questão do resguardo, por exemplo. Eu lembro minhas filhas, meu Deus, menina não pode fazer aquilo. Ah, mãe, isso é do seu tempo. É porque os padrões, eles mudam, Mudam. né? As necessidades também mudam, né? Então, a genética, ela vai mudando. Então, assim, as necessidades são outras, né? Então, assim, quando essa avó, essa sogra, ela começa ali a trazer um julgamento para essa mulher, ela já tá em um momento tão frágil, né? Que ela ali no puerpério. Atenção, Muito vós. Né?
Isso. Atenção, rede de apoio aí, Por mães, favor, sogras. nos ouvem. Para você, ó. Eu costumo dizer para a rede de apoio, né? Pergunte a essa puérpera como eu posso ajudar. Combine antes. Porque assim, por exemplo, tem mulheres que teve um parto que não foi complicado, que tem condições de cuidar do bebê. Então, ela tá ali naquele momento de apego, ela não quer, às vezes, que as pessoas cuidem do bebê. Ela quer que cuidem da casa, da roupa, da comida. Sim. Fazer as compras. Isso, fazer as compras, dar comida ao cachorro, ela quer levar o cachorro para passear. Ela quer cuidar do bebê. Outras já têm algumas limitações e não conseguem. Então, eu sempre falo, pergunte, né? Como eu posso te ajudar? Não invada esse espaço. Fala assim, perguntar não ofende, né? Como é que você quer que eu ajude? O que eu posso te ajudar? Isso. E eu gostei, é algo que Fátima falou que é muito importante, né? A gente precisa pensar de uma forma ampla na rede de apoio. Fátima citou a rede de apoio paga, por exemplo. Né? Isso a gente trabalha no pré-natal psicológico. Vamos trabalhar as expectativas e as possibilidades. Sim. Às vezes, ao invés de ter aquele quarto de bebê do Instagram, vamos guardar esse dinheiro para pagar uma diarista, uma cozinheira. Exatamente. Né? Tudo isso a gente se for o caso do parto foi complicado, a mãe não está em condições, né? E no pré-natal psicológico a gente fala tudo isso. E é interessante a gente dizer que o pré-natal, ele tem um cunho psicoterápico, ele tem um cunho psicoeducativo e ele tem um cunho de consciência corporal. Então, a gente vai trabalhar nessa forma de ensinar essa mãe, ensinar esse pai. Em alguns casos, a gente traz a rede de apoio também para o set terapêutico, viu? Essa mãe dessa mulher, traz a sogra, traz a avó. E a gente vai fazer uma escuta ali especializada com essa rede de apoio, justamente para chegar lá no pós-parto e não acontecer essas falas, né? Choques. Esses choques. Ao que Keila falou, as expectativas, as possibilidades, os combinados. Então, no pré-natal psicológico, a gente faz tudo isso. E trazer essa consciência corporal. Como esse corpo está na gestação e como esse corpo vai estar no parto e como esse corpo vai estar lá no puerpério. Né? Gente, então, estamos conversando aqui, conversando não, só mais ouvindo, um bate-papo aqui está gostoso demais. Mas é assim, a vida é um aprendizado constante. Estamos aqui com as 3 psicólogas, Eliene, Fátima e Keila, falando sobre esta mãe que precisa de carinho, de cuidado, de apoio, precisa ser vista. Estamos falando de saúde materna. Nós vamos para o nosso intervalo de apoio cultural e a gente volta para continuar reforçando esses ensinos. Não saia daí. Mãe precisa de apoio, de rede de apoio. Nós aprendemos isso aqui agora e vamos reforçar mais aí. Não saia daí. Não mude de canal. E quem está no rádio pelo 87,9, vá para o Instagram, para o Facebook, para você fazer comentários e olha, compartilhar a nossa live de hoje. Sim. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo de hoje, saúde materna.
E para falar sobre isso, nada melhor do que 3 psicólogas. Uma que trabalha exclusivamente nessa área, Fátima Romão. E Keila, que está aí adentrando nesse mundo psi. Sim. Fazendo essa transição. Sim. Foi enfermeira durante muitos anos e agora, depois dela ter visto, ela acabou de falar no bloco anterior, ter visto que o sofrimento emocional das mulheres que ela acompanhava ali no hospital, às vezes era até maior do que o sofrimento físico. E ela disse, não, eu vou ter que estudar mais sobre essas emoções das mulheres. E ela está aí, né, trabalhando nesse sentido. E a Eliene, que trabalha com famílias, com mães, pais, jovens. Sim. E tem também experiência como mãe, né? Tenho, minha amada, tenho. Então, isso é muito novo para nós, essa questão de rede de apoio, né, Eliene? Sim, Rose. É novo porque nós temos a aprender. Porque, assim, quando eu tive os meus filhos, eu tenho uma de 26 e um rapaz de 17. Sim. Quem me ajudou, a minha rede de apoio foi a minha mãe. Sim. Certo? Eu tenho uma sobrinha que também me ajudou. E, assim, nós planejamos algo, mas aconteceu outro. Como? Minha filha foi meu parto cesáreo direitinho. Nós sabemos que uma cesariana, ela não pode no mesmo dia dar banho na criança. A mãe então, tá ali essa rede de apoio foi muito importante. Com o meu segundo filho, houve algumas situações que outro dia eu viria aqui para testemunhar do cuidado de Deus, certo? Tive também essa rede de apoio, porque foi a minha mãe que me ajudou, que deu banho, que cuidou de mim. Mas, assim, a gente nunca deixou de ouvir. Mas no meu tempo fazia assim, certo? No meu tempo o menino ficava 15 dias sem sair do quarto. Tinha essas coisas. A puérpera não podia lavar o cabelo por não sei quantos dias. 30 dias sem lavar o cabelo. Então, essa rede de apoio pode ser a mãe, a sogra, as tias, as irmãs, Sim. até irmãs da igreja, Sim. amigas. Né? Fazer uma escala. Porque hoje... Organizar, né? Para falar melhor sobre isso, que ela está aí, olha, trabalhando diretamente nessa... Né? Hoje, pelos filhos da gente estudarem fora, exemplo de você, seus filhos moram fora. Se você não puder ir, dar esse apoio, tem que ser planejado lá onde eles moram, para ter essa rede de apoio para acompanhá-los. Exatamente, teve que ter essa rede de apoio lá. E tudo, como vocês falaram aí, planejado. Tem que ter o plano de parto e o que mais? Tem que ter o plano do pós-parto, né? Eu só sabia do plano de parto. Eu também do pós também não, minha amiga. O que é isso, o plano? Tem que escrever tudo, Fátima? A gente orienta, junto com a psicóloga. Junto com a psicóloga perinatal. Lembrando, gente, que esse acompanhamento do pré-natal psicológico, ele só pode ser oferecido por uma psicóloga perinatal obstétrica, especializada nesse cuidado. Né? Porque, assim, esse profissional, né, no meu caso, Keila, que está aqui estudando, né, sobre essa área, justamente nós somos especializadas, porque a gente sabe ali todas as nuances que vão acontecer, todas essas alterações emocionais significativas, né? As dúvidas que acontecem nesse momento, né? Porque o ciclo gravídico puerperal, ele é um momento mais potencial de risco de acontecer o quê? Algum transtorno psíquico, né? Na vida dessa mulher. Porque tá tudo baixo ali, né? As substâncias neuronais. Sem desequilíbrio, né? Exatamente. Então, é um alto risco para a mulher vir a ter algum transtorno, Exatamente. Então, assim, a mulher, a psicóloga perinatal, ela estuda constantemente, né, sobre essas mudanças corporais, ela estuda sobre essas mudanças, né, nesse corpo, toda essa parte orgânica, biológica, a gente tá ali atenta, né, para saber até as doenças, até as patologias, até as alterações nesse corpo, a gente entende, né, um pouco ali sobre essas alterações nesse primeiro, nesse segundo, nesse terceiro trimestre, né, o que está acontecendo com essa mulher. Porque, então, assim, cada trimestre vai ser uma demanda específica, né? No primeiro trimestre, essa mulher, ela recebe esse positivo, e aí, às vezes, não é planejado, igual eu falei no programa anterior, né, Rose? A cada 10 mulheres, 6 gestações não foram planejadas. Sim. Então, é um número muito alarmante. Então, assim, mas não significa dizer para aquelas mulheres que planejaram que elas não vão ter alterações emocionais significativas, não. Elas podem ter, mas é com menos intensidade. Planejando ou não, justamente, pode-se ter. Então, nós, psicólogas perinatais, a gente está nesse cuidado, a gente está aqui para ajudar você, gestante. A gente está aqui para lhe auxiliar, mulher que está tentando
tentando ter seu bebezinho, mulher que já teve o seu filho, lembrando que a mulher que teve seu filho, por exemplo, Keila, ela tem um filhinho aqui de 1 ano e 7 meses. Ela ainda está em um grupo de risco para provavelmente ter uma depressão pós-parto. Viu? Então, depois assim, do neném nascer, até quanto tempo? Até 2 anos. Até 2 anos. 2 anos. E a gente conta das mudanças, das pressões, das alterações, altera tudo a vida da mulher, né? Exatamente. Você sabe falar de cátedra. Altera tudo. É importante que Fátima, porque a gente, nós temos culturalmente, né? E até cientificamente foi pregado por muito tempo que o puerpério era 45 dias. Sim. O puerpério não é 45 dias, né? Como Fátima citou. Pode durar até 2 anos. E é alguns casos que eu já vi até mais. Até 3. Depende como ela falou, da singularidade de cada realidade. Às vezes já tem uma mãe que ela já tem uma pré-comorbidade, né? Antes da gestação. É uma coisa que a gente avalia no pré-natal psicológico também. Essa mãe, ela já tem algum adoecimento mental, ela já trata uma ansiedade, ela já trata uma depressão, aumenta ainda o risco, entende? Exatamente. E é importante de dizer, mulheres, é a maioria no adoecimento mental. E existe ali a fase de maior risco, que são 3. Puberdade, gravidez e menopausa. São as 3 fases as 3 fases. E que passamos. Isso. Tem maior risco de adoecimento mental. E aí a gente pega também uma mulher grávida na adolescência. Ela tem 2 fatores de risco. 2 fatores. Além da adolescência, ainda a gravidez. Se a gente atende uma mulher que teve uma gravidez tardia, né, que já estava ali chegando à menopausa, são 2 fatores de risco. Por isso, a suma importância do pré-natal psicológico. E nós somamos com a obstetrícia. Foi importantíssimo, Fátima, falar, né, porque a gente vê como que está esse pré-natal. Eu, por exemplo, somo o meu conhecimento da enfermagem com a psicologia. Maravilhosa, né? Porque, assim, tem pré-natais que são excelentes, mas tem pré-natais que são falhos em algumas questões. Então, a gente soma com a equipe obstétrica. É importante falar isso aí, somar, né? Isso. Porque você eu já estou fazendo meu pré-natal com obstetra tal. Mas ela está deixando bem claro, elas estão deixando bem claro que o pré-natal com obstetra é mais a parte orgânica, física, saber como está o neném, se está com saúde. Geralmente os obstetras não têm tempo até para dar aquela atenção. É porque a demanda é uma alta demanda, né? Ele não vai poder estar ouvindo essas suas emoções, suas alterações psicológicas. Porque, Rose, na verdade, a nossa população quase toda vai para o SUS, né? E então, assim, naturalmente, esse pré-natal médico vai ser feito com um enfermeiro no posto. Deixa eu contar uma realidade minha. Quando eu estava grávida, por eu estudar, né, sobre essa área, ser especialista nessa área, eu me propus a estar no posto de saúde, para eu ver na prática. Eu tenho um plano de saúde, mas eu fiz o pré-natal médico lá no postinho também. Eu tinha minha obstetra, né, também na Sonar. Funciona, né? Isso. E meu campo de pesquisa. Então, assim, ao vivo. Eu fui o meu próprio laboratório, né? Então, para vocês terem uma noção, eu tava com minha obstetra maravilhosa, a doutora Renata, né, sobreira lá na Sonar, bem linda. Mas, assim, eu fui pro meu posto da minha área. Eu vi o quanto, gente. Você vê em loco as mulheres. Justamente o quanto tem essa necessidade. O psicólogo, ele tinha que ser indispensável nessa saúde básica. Saúde básica. Que você está dizendo, você está lutando até, porque cada vez que a gente fala, a gente luta. É uma luta. É uma bandeira que nós levantamos, que precisa. E lá no SUS, lá no atendimento básico, não é, menina? Você trabalha tanto tempo. Precisa ter essa equipe multidisciplinar. O obstetra, a enfermeira, mas também o psicólogo. O psicólogo perinatal. Né? É importante dizer. Então, assim, não essa especialidade para cuidar dessa mulher que está gestando. Justamente não dá para ser um psicólogo, nada contra a colega, por exemplo, Lia e Rose, mas é porque é igual a gente está falando sobre o conhecimento obstétrico, né? Sobre as comorbidades, sobre as patologias que podem existir.
assistir. Por exemplo, uma coisa que eu levo para o meu nicho, por exemplo, quando eu trago sobre maternidade e mulher com deficiência e trazendo para a deficiência visual, na gestação pode ter várias alterações momentâneas no olho, por exemplo. Um psicólogo generalista, ele vai ter esse conhecimento? Não. Aí a paciente, ela vai chegar grávida falando, ai, eu tô com minha visão turva, eu tô parecendo moscas avoadoras. Então, o psicólogo vai ter esse conhecimento? Não. Não. Né? Então, o psicólogo generalista, ele não vai ter esse conhecimento. Aí, no meu caso, eu já sei porque tem, sim. Na gestação pode ter algumas comorbidades momentâneas por conta da gestação. Pode ter aquela mosca voadora, névoas, pode diminuir a acuidade visual, mas é tudo temporário da gestação. É igual a diabetes gestacional, que é temporária. Pode ter a plactopenia gestacional. Então, gente, são tantas questões que o psicólogo perinatal, ele precisa estar atento. Sim. Ele precisa saber sobre obstetrícia. Entendeu? Então, assim, não tem como, além desse cuidado tão específico ali, sobre essas emoções, sobre essas alterações emocionais significativas que pode acontecer nesse ciclo gravídico puerperal, que é da gestação, parto e pós-parto, essa mulher, ela pode sofrer tantas outras coisas, né, Keila? Daí a importância desse olhar atento, um olhar diferenciado, uma escuta diferenciada. E esses problemas, com todos que você está falando, muitas meninas, muitas grávidas que chegam nos postos de saúde são adolescentes. Que muitas delas foi um namorado, foi aquela gravidez indesejada. Eu vejo uma violência sexual, certo? Né? Você vê assim, eu digo porque eu já vi as meninas chegarem, que você olha pro rosto, você dá 17, 16 anos com suas mães. Porque a mãe é que está levando. Sim. E o companheiro? E o namorado? Não participa. Não participa. Então, tudo isso é uma demanda muito grande. Porque para nós... Gente, a gente precisa ir para o apoio cultural, né? Esse assunto é muito empolgante. Que falou de mulher, falou de mãe, falou da gente. E ainda com 4 mães. E assim, mães que em fases maravilhosas. Fases diferentes, né? Maravilhosas. Temos muito que contar. Você é a bebê. Mas é mesmo. Eu tô já no finalzinho. Você tá aí com eu estou no meio. Jovens, ela com filhos de que idade? 4 anos. 4 anos. Você é bebê. Fases diferentes. Sim, mas o que a gente está aprendendo bem aqui forte, gente, é sobre esse cuidado com essa mulher. Sim. E existem técnicas, e uma delas, um procedimento, é esse do pré-natal psicológico. Né? Nós vamos para o nosso intervalo de apoio cultural e a gente volta com essas psis. E a Fábio está falando sua experiência lá em loco. Você continua falando. Eu vou falar. A gente volta já já. É porque é muita coisa, gente. Você já viu que assim... O Espaço Mulher volta já. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção.
Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta, já caminhando para os minutos finais do programa de hoje, falando de, meu nome é da pós-graduação que vocês fizeram, menino, e essa tá pós-graduanda. Keila Psi é psicóloga pós-graduanda em psicologia perinatal e da parentalidade. Gente, isso é uma especialidade nova, né? Repete aí que eu quero aprender, saber que eu sei que qualquer psicólogo que estudasse nesse tema não tem que fazer após, né? A especialização psicologia perinatal e da parentalidade. Para entender todo esse universo da mãe, da puérpera, da família, do bebê. É isso? As questões da parentalidade também, porque no pré-natal psicológico, quando a gente convida esse homem para vir no sete terapêutico, essa mulher, a gente vai entender a parentalidade dela. Como que ela foi educada, o que ela aprendeu naquela infância. Lembra quando a gente falou aquele dia que a gente sai da infância, a infância nunca sai da gente? De nós, então, tudo isso faz parte, porque vai influenciar diretamente no cuidado com esse filho. Né? Então, como você tinha relação com sua mãe, vai influenciar muito como você vai ser mãe. Justamente. Então, nós, psicólogas perinatais e da parentalidade, a gente estuda todas essas nuances, desde a tentativa de ter o bebê, na gestação, no parto, no pós-parto, e a gente dá seguimento a esse maternar. Né? Vocês estão deixando bem claro que é importante essa mulher que está aí gestante se cuidar e, nesse sentido específico, ter esse apoio de alguém que entende mesmo para estar segurando na mão, orientando, né? Alguém que já exerce essa função de psicóloga perinatal. Além, né, do todo o público que a Fátima falou, mulheres que enfrentam perdas gestacionais, né, ou de neonatos, né? Após o parto. E famílias em adoção. Sim. Vocês também cuidam dessas famílias, né? Sim. Assim, a mulher quando está gestante é cuidada por vocês e também a que vai adotar, porque está gestando também. Exatamente. Eu faço o pré-natal psicológico para mulheres que vão adotar. A gente faz o pré-natal psicológico simbólico. Olha. Né? Então, porque assim, essa mulher, ela tá gestando, gente, emocionalmente. E é o mesmo processo. Vem o companheiro, vem a família. Tudo igualzinho. Igualzinho também. Sim, isso é muito importante. Né? Então, assim, a gente vai entender essas emoções, né? Primeiro que a gente vai trabalhar um luto. Porque ela tá vindo para adoção, né? Naturalmente, na grande maioria... Porque teve algumas perdas gestacionais. Os casais que chegaram na adoção é porque teve algum problema, né? Que não teve condições de gestar, ou teve, né, perdas, né, gestacionais, de repetição, inclusive, não foi só uma. E aí chegou a adoção, ela veio como uma possibilidade de entrar na maternidade e na paternidade. Então, a gente vai trabalhar esse luto e depois a gente vai estar fazendo esse pré-natal psicológico simbólico com esse casal. E assim, é lindo, é maravilhoso a gente trabalhar essas emoções. Né, Keila? Daqui a pouco volta para você falar onde você atende, como faz para ter esse acompanhamento. Keila, então você está aí empolgadíssima nessa nova fase da sua vida, nessa transição, aprendendo muito, né? Com certeza. Depois que eu fiz a transição de carreira, eu percebi que eu nasci para isso. Né? Cuidar de mulheres, né? Cuidar de mulheres, cuidar da saúde mental. Faz todo sentido da minha vida. Né? E ressignifica muitas coisas. Além de você ter visto essas mulheres lá no seu dia a dia como enfermeira, que te despertou essa vontade de cuidar da saúde emocional, teve alguma outra experiência assim que você teve, que te despertou para cuidar da saúde emocional? Pode falar em um minuto. Hoje não dá tempo, mas minha própria experiência na gestação e na maternidade. Eu tive uma gestação não planejada, depois de 8 anos de casada, uma gestação não planejada, e vivi muitas nuances emocionais nessa gravidez.
Vivi um puerpério muito difícil, vivi uma experiência do filho real, né, que veio com no algumas seu colo. dificuldades que eu não planejei, que eu não esperava. Sim. Vivi diversas coisas que me despertou. Sim. Inclusive, é interessante quando Fátima fala que não é qualquer psicólogo, porque, por exemplo, até eu vivenciar na prática e me despertar para estudar psicologia perinatal, eu nunca ouvi falar disso na faculdade. Olha. Também não. Não sei se Fátima já ouvia na Não. faculdade. Não, a gente não escuta. Né? Não. Nunca ouvi falar. Não prepara o psicólogo pra essa Me área. formando, Não. mas nunca tinha ouvido. Não. Até que eu me despertei pela minha experiência para estudar. E aí lá no finzinho Assim, já... você sentiu falta desse cuidado de um Específico. psicólogo específico? Tanto que eu precisei de uma psicóloga perinatal, mas eu não tive esse acompanhamento porque eu não sabia nem que existia. E uma estudante da área já estava me formando. Sim. Né? Então, a importância do que está acontecendo aqui hoje, de disseminar informação, Sim, porque, sim. como eu estou falando, eu estava dentro da academia de psicologia e não sabia. Imagine quantas mulheres não sabem e estão Sim. precisando desse Sim. atendimento, desse cuidado. Sim. Isso mesmo, uma fala importantíssima de Keila, gente, pra gente levar essa informação. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, multiplique essa informação com as pessoas. Esse vídeo ele vai ficar salvo, não vai, Rose? No YouTube, e aí sim. aproveita e compartilha, porque quanto mais pessoas sabendo dessa informação, vai ser vidas salvas, né? Então, assim, vidas mais funcionais, vidas mais leves, porque a gente está falando sobre vidas. E a vida é valiosa, né? Vida gerando vida. Justamente. Multiplique, mande para suas amigas que está gestante, para sua família, para as pessoas que, como foi falado aqui, eu não ouvi falar na faculdade. E nós concluímos em faculdades da nossa cidade de renome, vamos dizer assim, né? E não ouvimos falar sobre isso. Isso é muito importante. A saúde Multiplique. mental materna, não lembro também, não. Não, certo? Verdade. Multiplique. A psicologia hospitalar a gente estudou bastante. Sim, A sim. psicologia Psicanálise escolar, tudo. psicologia comunitária, Sim, foi-se tudo. falado. Psicologia de grupos, tudo, mas materna. Por isso que a Não. gente precisa multiplicar essa informação, né? Porque, assim, as mulheres, elas estão adoecidas. Sim. E a gente precisa cuidar dessas mulheres. Porque cuidando de mulheres, a gente cuida de toda a nação, né? Então, assim, o cuidado... Gente, quem é que pariu aqui e não foi cuidado por uma mulher? Sim, Né? sim, sim. Né? Então, assim, é tão diferente a gente ser cuidado, né, por outra mulher. No meu puerpério imediato, quem cuidou de mim foi minha mãe e a mãe do meu sobrinho. Gente, eu fui tão bem cuidada que quando eu penso, assim, a possibilidade de não ter tido elas duas, eu falo Sim. assim, o que eu iria fazer? Sim. Sabe, né? O que eu iria fazer da minha vida. Então, assim, para a glória de Deus, eu enalteço o nome do Senhor através da vida, né, da mãe do meu sobrinho Ou seja, e da sua minha tia? mãe. Não, ela é mãe do meu sobrinho. Ela é ex-mulher do meu irmão. Entendi. Né? Então, ela era minha cunhada na época. Cunhada, sim. E a minha mãe. Então, assim, a gente precisa cuidar. Mulheres que cuidam de outras mulheres, né? Importante. E vocês também precisam pegar informação de qualidade. Lembrando, informação de qualidade, né? Informação baseada em ciência. Porque o que a gente está falando aqui, gente, é ciência, né? 1 a cada 4 mulheres sofre de depressão perinatal, que é a famosa depressão pós-parto. Então, diante desse dado, dessa estatística, o ponto é cuidar dessa mulher. Cuidar dessa mulher. Voltar esse olhar diferenciado, esse olhar atento para essa mulher. Sim. Achar que é bobagem, que é frescura, aquele choro intenso, aquela fragilidade, aquela irritabilidade, aquela insônia, ou qualquer um desses sintomas. Sim. Aquela frase que a gente ouve, né? Gravidez não é doença. Sim. Sim. Mas quantas vezes a mulher se sente doente e realmente adoece? É porque quando uma criança chega nos braços da gente, nós já passamos por isso, o que é que eu vou fazer? Estamos sus. E agora? Não vem um manual de instrução. E então,
precisamos nos cuidar para cuidar do outro. Pronto. E onde vocês atendem, meninas? É bom falar, né? Você está ainda preparando, fala aí, você que já está na área há muito tempo. Já estou atendendo, né? Eu atendo no Instituto Tonin, aqui em Conquista, ali no Candeias. E atendo de forma online também, todo mundo, o Brasil e o mundo afora. Como te acha no Instagram? Keila Miranda, pc.Keila Miranda. Certo. Bem lindo, né? Esse sobrenome Miranda. Eu atendo na Tríade, né? Que fica em frente ali das Sacramentinas, no prédio Millennium, né? Lembrando, com horário agendado, o meu WhatsApp é o 779-9958-4357 e meu Instagram é Fátima Romão Psi. Pronto, né? Fátima Keila Psi, né? Sim. Fátima Romão Psi. LN Psi, atendemos online. Meu Instagram é LN Psi. Meu contato é 77-8869-5721. E eu atendo também online, né? Lembrando que eu tenho várias pacientes de Minas Gerais. Muito bem. Então ninguém tem que ficar sofrendo sozinho. Não. Mulher, você não precisa passar por essa experiência na maternidade ou outra experiência sem ter um apoio psicológico. Estamos aqui à disposição para acompanhar você, segurar na mão e dizer assim, vamos fazer essa travessia juntas? Estamos juntas. Então, procure um profissional, já que você, caso não tenha uma rede de apoio, né, de família. Tá bom? Nós vamos para o nosso minuto final orando, agradecendo a Deus por esse programa. E todos que ficaram com a gente até agora, um grande abraço, obrigada pela companhia de vocês. Vamos orar. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Eu vou pedir Eliane fazer essa oração. Senhor. Deus, nós queremos te agradecer imensamente. A palavra nesta manhã é gratidão, porque tudo vem de ti, tudo volta para ti. Somos tuas servas. Quem está nos ouvindo nesta manhã, onde a nossa voz está entrando, que possa haver cura, que possa haver restauração, que mulheres sejam tocadas, que mulheres tenha essa informação e que possa, Senhor, ser curadas. Nós ministramos cura para as mulheres que estão gestantes, para as mulheres de Vitória da Conquista, para os homens, para as crianças, para os adolescentes, para os idosos. Senhor. Visita cada família nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas mães, obrigado pelas psicólogas, Senhor. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um momento, viu? Do bate-papo, e amanhã temos também convidado especial. Tchau, tchau.